o slide da outra máquina. Você tem pendrive? Ah, então vamos espetar lá atrás, passa dali. Aí você vai pedindo para passar o slide na medida que precisar, tá? Eu não sei porque tá... Eu acho que o melhor é se fazer, viu? Clicar. Vai deixar aí para compartilhar no Face? É melhor deixar aqui para compartilhar. Aí na hora que eu mudar a tela aqui, o pessoal muda lá. Tem jeito de ver? Eu acompanho por aqui. Certo? Pode ser? Como que é? Ela entra no Zoom aqui, compartilha no Face, no Zoom aqui. E ela vai mudando a aqui, tela eu lá. vou mudando ali. Tá, isso aí. Então, pega o pendrive dela. Que aqui saiu do Zoom? Não, acho que não. Não saiu, porque ele não tá. Não? Não. Aqui? Ok. 8134 1571. Acho que foi alguma coisa errada. 50 8134 8134 1571. E a senha é a Kardec. Doenças psíquicas. Tá? Então você troca tranquilamente por aqui, né? E ela olha e troca lá. Tá. Já vou compartilhar essa tela aqui já. Pronto. Tá certinho, tá? Você pode fazer uma... A gente está fazendo, o próprio expositor faz uma prece inicial ali, né? Uma serenata, faz uma prece e já pode começar. Não quer fazer? Eu tô nervosa. Ah, então tá bom. Fica tranquilo. Eu faço. Eu faço. Pode deixar. Aqui, se você escolhe, você quer tirar a máscara ou não, tá? Melhor, né? Ah, sim. Aí tem, fica bem distante e tal, né? Já deu horário, né? Vamos. Será que tá? O microfone está testado aqui, Andressa? No Zoom? Tudo certo? Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma reunião nossa, né? Um encontro para reflexões de alguns temas bem relevantes à luz da doutrina espírita. Hoje nós temos um tema bem interessante, né? Um tema muito difícil até, que a gente pediu para a Roberta fazer, mas que é um tema que cabe sim a gente discutir assim, de uma forma mais superficial, né? Sem a profundidade que nós aplicaríamos num curso, por exemplo, para que a gente tenha algumas noções gerais sobre ele e assim nós possamos usar essas informações em nosso favor no dia a dia, né? O tema são doenças psíquicas e desobsessão, tá ok?
Para que a gente comece, convido a todos a serenarem suas mentes e seus corações para fazermos uma prece. Vamos nos unindo uns aos outros, vamos nos unindo à espiritualidade maior que nos assiste nesse momento, para juntos chegarmos ao nosso Mestre Jesus e ao nosso Pai, primeiramente agradecendo por mais essa oportunidade bendita que temos de seguirmos com o nosso aprendizado e também para pedirmos que tenhamos o auxílio necessário para a boa compreensão, para o bom discernimento, de maneira que a gente consiga refletir adequadamente acerca do tema e, a partir disso, que a gente consiga mudar o nosso comportamento diário rumo ao nosso progresso. Que Jesus se faça presente entre nós na manhã de hoje, nos abençoando com toda a sua luz, com toda a sua sabedoria. Que assim seja. Lembrando, né, principalmente para o pessoal que nos acompanha aí no Facebook, logo ao término da exposição, nós teremos ali um trecho destinado às vibrações e também aplicação de passes remotamente, né? A gente até sugere, se quiser deixar um recipiente com água para fluidificação, é importante, né? E o pessoal daqui recebe o passe logo em seguida, tá bom? Boa reunião a todos aí. Bom dia a todos. O tema de hoje, como disse o Edu, é bem complicado, tá? Eu vou tentar passar para vocês um pouquinho do que eu estudei. O tempo é curto, não vai dar para falar, se aprofundar em muita coisa, né? Mas eu tentei dividir essa aula de doenças psíquicas e desobsessão em 3 partes. Vou falar um pouquinho sobre o que é obsessão, vou falar um pouquinho de transtornos mentais e depois eu vou fechar com o tratamento, tá? A cura, né? Então, para começar, né, eu vou falar sobre a questão 459 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta da espiritualidade é que muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, aqui ele está falando das sugestões que a gente tem, né, no nosso dia a dia, dos espíritos que estão ao nosso redor. Quando essa sugestão se torna persistente e prejudicial, nós vamos ter uma obsessão. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, no item 81, Kardec define a obsessão da seguinte forma: obsessão é a ação persistente de um espírito mau, que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Ela apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. No livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann, a obsessão ele fala que a obsessão está relacionada com o desejo de vingança, né, de alguém que tem uma conta com outra pessoa, de alguém devedor, ou então pela simples vontade de um espírito de prejudicar o outro. Emmanuel disse que a obsessão é sempre uma prova. E André Luiz fala que toda obsessão tem o alicerce na reciprocidade. Então, daí, a gente vai falar um pouquinho
sobre afinidade vibracional. Quando uma pessoa pensa no bem, ela emite ondas de alta frequência. E quando ela pensa no mal, ela emite o contrário, ondas lentas de baixa frequência. Já está comprovado que uma onda de alta frequência, ela consegue penetrar em qualquer lugar. Já uma onda de baixa frequência, para ela poder penetrar em algum lugar, ela vai ter que encontrar um meio com uma vibração semelhante. Entenderam? Então, no livro Missionários da Luz, o André Luiz fala o seguinte: nós pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado. A resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a condição espiritual que nos é própria. E quantos se afinizam com a natureza de nossas inclinações e desejos, aproximando-se de nós pelas amostras do nosso pensamento. Então, o pensamento, então, é como se fosse uma onda, né, que toca o nosso fluido vital, que vem do nosso perispírito, né, e esse fluido dá forma a esse pensamento, tá? Que vai se tornar visível, visto que ainda é matéria, no nosso perispírito, tá? E pode ser visto pelos espíritos que têm afinidade com esse pensamento e também por alguns médiuns. Então, para tentar explicar melhor, né, o que eu disse no slide anterior, eu vou falar sobre forma, pensamento. Então, esse pensamento, né, que se torna visível e tem forma no nosso perispírito, é chamado de forma-pensamento. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, fala o seguinte: nós emitimos uma ideia. Essa ideia, para logo, se corporifica. Com uma intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la. Então, quanto mais nós pensamos numa coisa, mais essa ideia vai ficar com uma imagem mais nítida e mais forte no nosso perispírito, tá? Mantendo-nos, assim, espontaneamente em comunicação com todos os que expõem o modo de sentir. Então, quem sente, quem tem a mesma vibração, quem pensa da mesma forma, vai se comunicar com o que nós estamos pensando. E ele fala mais adiante que há construções substanciais na esfera da alma, quer dizer, há pensamentos substanciais que nos liberam, então, formas, pensamentos que vão nos libertar ou nos escravizar, na pauta do bem ou do mal da nossa escolha, certo? E no livro Painéis da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda também fala o seguinte: na raiz de todas as enfermidades que sitiam o homem, encontramos no desequilíbrio dele próprio a sua causa preponderante. Quer dizer o seguinte: o desequilíbrio do espírito causado por alguma coisa que ele fez de errado, que o marcou, por algum débito do passado, né, vai se imprimir, né, naquele perispírito, né, e é um desequilíbrio que ele ainda tem, e isso pode causar uma doença, porque o perispírito lesado pode levar a uma lesão no corpo físico. Então, ele continua: daí só existem obsediados porque há dívidas a resgatar. Em razão disso, não existe obsessão apenas causada por um litigiante, se não houver sintonia perfeita com o outro, tá? Então, vai ser sempre um cobrador e um devedor. Só como exemplo, né, de algumas obsessões da época de Jesus. A primeira
que é um caso de obsessão simples, que vocês estão vendo aí, né? Que está escrito na Seara dos Médiuns e também no Evangelho de Lucas, que é o caso do homem possesso no templo, tá? O texto do Evangelho de Lucas é o seguinte: e estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio, e exclamou em alta voz para Jesus: que temos nós contigo? Vieste nos destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus, naquela sua calma, naquela sua certeza, o repreendeu e disse: cala-te e sai dele. E aí a gente vê a representação de um espírito saindo de uma pessoa. E só saiu por causa da moral de Jesus. Um outro exemplo de obsessão, agora um caso de obsessão coletiva, está descrito na cura dos paralíticos no Evangelho de Atos, capítulo 8, em que Felipe pregava, então não era só Jesus que praticava a cura, Felipe também, né? Pois os espíritos imundos iam saindo de muitos que os tinham, e muitos coxos e paralíticos eram curados. Para a gente ter uma ideia que, às vezes, uma enfermidade que se manifesta fisicamente, às vezes é só uma obsessão. E outro tipo de obsessão de coletividades, que está descrito na Revista Espírita, de abril de 1862, que foi a obsessão do horário em que Jesus foi crucificado. Então, está descrito o seguinte texto, né? Semelhante a uma nuvem de gafanhotos, um bando de maus espíritos pôde cair sobre um certo número de criaturas, delas se apoderando e produzindo uma espécie de epidemia moral. Por isso que, naquele momento, né, muitos gritavam e achavam bom o que estava acontecendo com Jesus. Na verdade, era uma obsessão coletiva. Mas, como Joana de Ângeles diz, o Cristo não libertou os obsediados sem impor a intransferível necessidade de renovação íntima. Nem expulsou os perseguidores inconscientes sem fornecer-lhes o endereço de Deus. Então, Jesus deu a segunda oportunidade para devedor e para cobrador. O que ele falava toda vez que ele curava alguém? Vá e não peques mais. Não com sentido, você não pode errar, mas com sentido do nosso autoconhecimento, da nossa renovação íntima. Um pouquinho sobre os tipos de obsessões, tá? O primeiro é a mais comum, né? A obsessão simples, que é uma obsessão em que vai haver uma influência do espírito, mas sem o domínio da personalidade daquele que é obsediado. Pode haver uma interferência momentânea no senso crítico e no discernimento, podem haver alterações frequentes no comportamento e no humor, podem também haver alterações na quantidade e na qualidade do sono, e pode haver falhas frequentes no curso e na forma do pensamento do obsediado. Nesse tipo de obsessão, os espíritos eles vão atuar sobre o que já é seu. Por exemplo, o espírito não vai falar para uma pessoa que ela não vale nada, que ela é o pior ser do mundo, se ela já não tiver o sentimento de inferioridade. O espírito não vai falar para aquele outro, que não vai exaltá-la, colocar pensamentos de que ela é melhor do que todos, se ela não tiver arraigada em si o sentimento de orgulho. Então, ele vai agir sobre o que é da pessoa, tá?
Alguns tipos de obsessão simples podem ser confundidas com o diagnóstico de depressão simples. Porque a pessoa pode sentir mal-estar, pode sentir melancolia, pode sentir ansiedade exagerada e medos infundados. Emmanuel fala no livro Estude e Viva. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade, se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer e isolar, ou se essas meio-obsessões de quase obsediados, despercebidas, contudo bem mais frequentes, que minam a energia de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras, que são as obsessões simples que nos afetam todos os dias. A obsessão por fascinação, tá? Nesse tipo de obsessão, vai haver uma grande receptividade do obsediado com relação aos pensamentos do obsessor, tá? E, opa, mudei alguma coisa aí, peraí. Pronto, né? Nesse tipo de obsessão, a pessoa, ela vai ter a certeza do que sabe, ela acha que ela está certa sempre, que ela nunca vai estar errada, que ela só tem razão, tá? E ela vai se tornar arrogante, tá? E se existe alguém ao redor dela que está tentando ajudá-la, está tentando fazê-la ver a verdade, os espíritos, o que eles vão fazer? Eles vão agir fazendo com que essa relação seja minada. O obsediado, ele vai desconfiar de todos, tá? Então, na fascinação, vai haver uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do obsediado. Está escrito médium, mas no caso do obsediado. Pode paralisar o raciocínio do indivíduo que não acredita estar sendo enganado. Pode levar a situações perigosas por causa disso, porque a pessoa vai achar que está sempre certa. E o obsessor, então, tem a arte da dissimulação, e é o tal do lobo em pele de cordeiro. E a obsessão por subjugação, que é o estágio final, né? É uma depressão em que vai haver depressão do nosso self. A pessoa não consegue fazer uso da sua vontade, tá? E também, em alguns casos, pode ter os mesmos sintomas de uma depressão profunda. Então, vai haver o domínio moral, tá? Domínio sobre as ideias e o comportamento moral da pessoa, vai haver alteração quase completa no senso crítico e no discernimento do obsidiado. E também pode haver o domínio corporal, tá? O obsessor atua sobre os órgãos materiais, provocando movimentos involuntários. É claro que esse domínio, na maioria das vezes, é temporário. Então, aqui é só para ilustrar, né, a obsessão, que começa, por exemplo, nas sugestões daquele espírito falando sempre para a pessoa que ela é inútil, né, que ela não vale nada, que ela não serve para nada. E essa obsessão vai se intensificando com as situações do dia a dia, né? E a pessoa ficando cada vez mais com sentimento de inferioridade, até chegar a um ponto que a pessoa vai pensar em um suicídio. E se ela já estiver no estágio de subjugação, esse espírito, além de colocar ideias de suicídio, ele pode ajudar, por exemplo, nos passos desse indivíduo que vai pular do prédio aí, tá?
Um pouquinho sobre transtornos mentais, então. Os transtornos mentais, eles são distúrbios sem etiologia e fisiopatologia definida. A definição médica é que é uma disfunção da atividade cerebral que pode afetar o humor, o comportamento, o raciocínio, a forma de aprendizagem e a maneira de se comunicar de um indivíduo. Ela, por não ter sintomas claros, né, elas ficaram muito tempo sendo ignoradas e só foram novamente começarem a ser estudadas na última década, nas últimas 2 décadas, né, que passaram a ser estudadas de forma mais aprofundada. Aqui eu não vou querer que vocês saibam o que é cada tipo de transtorno mental, aqui o objetivo é só falar quais são os que são mais frequentes, né? E os mais frequentes são, em primeiro lugar, a depressão, que é uma tristeza duradoura e uma perda do interesse nas atividades cotidianas. O transtorno de ansiedade, que vai se manifestar através do medo, da preocupação e agitação. O transtorno bipolar, em que o indivíduo, uma vez, se encontra em depressão e daqui a pouco ele vai se encontrar num estado de mania. Então, há uma grande variação no humor da pessoa. A demência, que é um transtorno que se manifesta no comportamento e nas interações sociais. O transtorno do déficit de atenção, muito frequente aí entre as crianças, né? Que vai ser manifestado como uma dificuldade de atenção ou concentração e uma hiperatividade e comportamento impulsivo. A esquizofrenia, que eu vou falar um pouquinho mais depois, o transtorno obsessivo-compulsivo, em que a pessoa vai ser levada a fazer o mesmo comportamento repetidas vezes, o autismo, que é um distúrbio que começa na infância, prejudica a capacidade de uma pessoa se comunicar com a outra e de interagir também com a outra e com o meio ao seu redor. E o estresse pós-traumático, que ocorre quando a pessoa tem uma situação de perda muito grande ou de medo muito grande, né? E aquilo fica gravado no seu inconsciente, e quando acontece uma situação de gatilho que faz essa pessoa lembrar do medo ou daquela situação anterior, ela vai manifestar sintomas de medo ou até um ataque de pânico. Do ponto de vista espírita, transtornos mentais são transtornos da alma. Por quê? Porque os transtornos se iniciam no nosso campo imaterial, quer dizer, no nosso perispírito, e se expressam no corpo físico por alterações dos neurotransmissores cerebrais. Então, vai haver uma lesão do nosso perispírito, ou numa vida passada, ou na nossa vida presente, e essa alteração no perispírito vai se manifestar no corpo físico por alterações, primeiro, nos neurotransmissores, que são substâncias que vão levar um impulso nervoso de um neurônio para outro. A medicina tradicional ainda não reconhece a causa espiritual como fator desencadeador do transtorno mental, tá? Por exemplo, tem algumas palestras que o pessoal fala do CID F44.3, que é intitulado como... O CID é uma classificação de doenças, tá? E o F44.3 está escrito que é um estado de transe e possessão. Só que não é um transe e uma possessão espiritual, tá? Está mais como perda transitória do estado de consciência de si com uma consciência do meio preservada, tá? E é um distúrbio de personalidade associado a situações culturais. Então, no CID fala sobre esse tipo, a possessão dessa seguinte forma, não como uma influência espiritual, porque tem alguns autores espíritas que falam que a medicina já reconhece isso, mas infelizmente ainda não.
tá? Em todo o globo, cerca de 450 milhões de pessoas apresentam algum tipo de transtorno mental. E esses transtornos são mais frequentes nas comunidades mais pobres e com pouco acesso à educação, e apresentam maior risco de alterações de saúde mental. Por quê? Porque são comunidades mais carentes, em que a pessoa se sente desprovida de tudo e tem a tendência a se achar menor, tá? Atualmente, as redes sociais também podem determinar um risco aumentado de incidência de transtorno mental, pela transmissão de uma falsa ideia de felicidade permanente de seus frequentadores. E isso poderá determinar, então, a angústia, em especial nos jovens, ou naqueles despreparados que acham que só ele tem problema, né? Que nunca é verdade. O principal transtorno mental, então, é a depressão, seguido pelo transtorno de ansiedade nos países de baixa renda. Os transtornos mentais também são a principal causa de incapacidade funcional do adulto, tá? A pessoa perde a capacidade de trabalhar, de produzir. Em primeiro lugar, a depressão, depois o uso e o abuso de substâncias que causam a dependência química, o transtorno bipolar e a esquizofrenia. Esse é um gráfico do site Saúde Global. Esse gráfico já está desatualizado, porque ele é de 2014, mas lá já mostrava que a depressão era 40,5% dos transtornos mentais na população mundial, seguido de ansiedade, desordens causadas por uso de drogas, abuso de álcool e esquizofrenia, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, deve haver, então, um equilíbrio dos neurotransmissores para que haja um equilíbrio no humor, né? Então, aqui no centro dessa figura, né, o equilíbrio do humor e da cognição, né, do aprendizado, né, da comunicação. Por exemplo, né, só para ilustrar, se há uma falta de serotonina, que é um neurotransmissor, com um excesso de noradrenalina, que é o outro, vai haver um desequilíbrio que pode causar ansiedade, irritabilidade e impulsividade. Se, por exemplo, há um excesso de dopamina e uma falta de noradrenalina, vai haver distúrbios de atenção. Tá? E se, por exemplo, há uma falta de serotonina e um excesso de dopamina, pode haver distúrbios ligados ao sexo, a pessoa vai ficar mais agressiva e vai ter um apetite aumentado. Então, para vocês entenderem como é importante o equilíbrio desses neurotransmissores. O Dr. Sérgio Lopes, que é um psiquiatra da AME Brasil, ele está propondo uma nova visão, que os transtornos mentais não têm a sua origem nas células neurais do sistema nervoso, mas sim no campo espiritual, com manifestações físicas ou expressão nessas células e em seus neurotransmissores. O espírito, ao vivenciar experiências diversas através das oportunidades reencarnatórias, estas podem causar perturbações no seu corpo espiritual e que agora geram transtornos na vida atual. E o sentimento de culpa é o agente principal deflagrador disso tudo, né? Então, é a mesma coisa que eu já disse antes, né? Vai haver uma lesão no perispírito, tá? E essa lesão vai se manifestar no corpo físico através de sintomas, muitas das vezes causados pela nossa culpa, pela nossa falta de auto-perdão, tá? E essas lesões no perispírito, elas também podem abrir canais
para que haja a influenciação de um espírito que quer prejudicar aquele ser. Então, fica mais fácil quem tem uma lesão perispiritual, quem tem um transtorno mental, ter uma obsessão também. Manuel Filomeno de Miranda fala que a culpa decorrente do orgulho doentio corrói intimamente, principalmente sem que seja aliviada pelo auto-perdão. Empurra para o abismo das depressões profundas, auspiciando a perda do amor e o desejo veemente do suicídio covarde, na vida atual ou na próxima vida. Mas a gente tem que prestar atenção para uma coisa, tá? Kardec fala no livro dos médiuns, no item 474, que muitos epiléticos e loucos têm sintomas, têm sido tomados como possessos. Mas eles necessitam muito mais de médicos do que de exorcismo, né? Então, a gente tem que prestar atenção, porque não é sempre que vai ter um transtorno mental que vai ter já, naquele momento, uma obsessão. Opa, peraí. Isso é para chamar a atenção, né? Então, que os portadores de transtorno mental vão ter sempre uma alteração no seu perispírito, que se reflete no corpo, com vários sintomas, por exemplo, uma epilepsia, né? E, com certeza, daqui a pouco vai haver uma obsessão também. Mas ela não pode ser que não se inicie dessa forma, tá? Um pouco sobre depressão, que é o transtorno mental que atinge cerca de 15 a 20% da população mundial, tá? E é cada vez mais diagnosticada em todo o mundo, abrangendo todas as camadas sociais. E é responsável por cerca de metade dos casos de suicídio registrado, entre 40% e 60% deles. Ela manifesta-se, né, com os sintomas de redução de humor, né, tristeza, desmotivação, perda progressiva da capacidade de sentir prazer, até uma perda total desse prazer, que tem o nome de anedonia, tá? Joana de Ângeles fala que é comum encontrar-se na depressão uma forma de tristeza, porém doentia, irresistível, sem uma causa que a justifique. E que a depressão é por isso mesmo perigosa, porque pode apresentar-se sutil, mascarada, agravando-se na sucessão do tempo ou surgindo em um surto perturbador de graves consequências. Sobre a esquizofrenia. A esquizofrenia, ela pode ser definida como um conjunto de psicoses endógenas, cujos sintomas apontam para uma dissociação da ação com o pensamento. Quer dizer, a pessoa pensa uma coisa e age de outro jeito, tá? E a Joana de Ângeles, ela fala no livro Encontros com a Paz e a Saúde, que em qualquer hipótese, porém, em que seja examinado, o paciente esquizofrênico é um espírito que perdeu o endereço de si mesmo, carregado de culpas, que procura refugiar-se na alienação, tá? Então, às vezes, a culpa é tão grande que a pessoa prefere sair fora, né? Prefere se alienar. Bom, então os transtornos mentais podem levar à obsessão. Nós podemos afirmar que nem todas as doenças humanas são desencadeadas pela ação malévola do espírito. Contudo, nas doenças psiquiátricas, há sempre um processo obsessivo, pois a condição mental da doença abre fendas que vão propiciar a entrada em sintonia do encarnado com o plano inferior, determinando o aparecimento da obsessão. Certo?
E Allan Kardec fala que é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pela vicissitude que os homens não têm a coragem de suportar. Então, de novo, a culpa como agente causador maior. Bezerra de Menezes também fala que o remorso, por exemplo, que é um dos mais avassaladores sentimentos, seu aspecto será de um obsidiado. Então, a pessoa que tem remorso, ela vai agir como se fosse um obsidiado. No entanto, ele é obsidiado apenas por sua memória profunda, que vinculou sua personalidade humana, tá? Então, às vezes não tem obsessão, mas aquela memória cobrando age como se fosse um obsessor. Mas a obsessão também pode levar a um transtorno mental. Manuel Filomeno de Miranda, ele fala que quando as obsessões se fazem prolongadas e o paciente não se dispõe à recuperação ou não consegue se recuperar, a incidência continuada daqueles fluidos deletérios sobre os neurônios cerebrais termina por produzir afecções e distúrbios de grave porte que se tornam irrecuperáveis, certo? Então, quer dizer, primeiro, então, pode haver um transtorno mental e aquela lesão do perispírito abrir fendas que vão propiciar, né, o processo obsessivo, ou pode se começar como um processo obsessivo que, se não cuidado, se não resolvido depois de um certo tempo, vai causar lesão também naquele perispírito e vai gerar uma consequência no corpo físico, tá? Então, o que a gente pode fazer com profilaxia para tudo isso, né? O mais importante de tudo é a gente praticar o autoconhecimento, né? Tentar se conhecer, tentar saber quais são as suas falhas, como que a gente pode melhorar, né? Praticar o auto-perdão, no sentido que nós temos que ter consciência que erramos, tá? Mas não nos martirizarmos por isso. Nosso empenho é em se melhorar e não praticar mais aquele erro, e não nos martirizar, tá? Compreender o processo do adoecimento da alma, e daí a gente precisa estudar, né? Estudar, principalmente a doutrina, né? E resolver os nossos conflitos internos. E para isso, talvez a gente precise de um tratamento, de um auxílio profissional e de um tratamento, talvez, aqui na Casa Espírita também. Diminuir o medo do enfrentamento pessoal, se aceitar. Ninguém é perfeito, né? Então, nós temos que nos aceitar e ter a ideia que podemos melhorar um pouquinho a cada dia. Diminuir a resistência de escutar a si próprio e de confrontar os seus medos. De novo, se aceitar, né? E agir em benefício do próprio e benefício próprio e da coletividade. Muitos relatos, né? Muitos livros, muitas edições falam que o amor a si e ao próximo é o melhor remédio. E aí, se alguém pergunta, mas não curou. E aí alguém fala, aumente então a dose, né? Então, o tratamento do paciente com transtorno mental, ele precisa ser feito por uma equipe multidisciplinar. O médico, o psicólogo, a casa espírita, todos em conjunto. Tem que haver o envolvimento familiar, no sentido de compreender e tentar fazer com que aquela pessoa se melhore. Tem que haver o atendimento na casa espírita, através, né, do atendimento fraterno, do uso da fluidoterapia,
E também, muitas vezes, é necessário tratamento medicamentoso, mas indicado por um bom profissional. A psicoterapia é muito importante, assim como, por exemplo, aprender a meditação faz bem, né? A prática de algum exercício oriental, por exemplo, um Tai Chi Chuan também ajuda, né? E já está comprovado, isso já está comprovado cientificamente, já tem trabalhos no PubMed, né, falando que a espiritualidade, se bem empregada, ela vai ajudar a nos confortar, né, e a nos consolar. Os pacientes que têm uma boa religiosidade, eles enfrentam melhor as suas dificuldades. E vai haver uma diminuição no nível de ansiedade para os acontecimentos futuros, porque a boa religiosidade nos ajuda a aumentar um pouquinho a fé em Jesus, né? Nos ajuda a entender que nós estamos aqui e que o nosso destino é sempre nos melhorar. Então, eu achei legal esse texto, eu vou falar para vocês, né? Terapêutica espírita. Acreditar que a psicologia e a psiquiatria são capazes de resolver os transtornos psíquicos sem atentar para a obsessão está na mesma medida equivocada de achar que se pode tratar a obsessão sem resolver os conflitos psicológicos. A cura integral do ser envolve o tratamento espiritual direcionado às necessidades do obsediado, paralelo a um tratamento psicológico dos processos psíquicos que predispõem o indivíduo à obsessão, tais como suas culpas, seus medos, seus complexos inconscientes. Os trabalhos espiritual, psicológico e psiquiátrico se completam, tá? E Joana de Ângeles, então, fala que a cura real de qualquer paciente reside na sua transformação moral para melhor. Porquanto, para a recuperação da saúde física, emocional e mesmo psíquica, no entanto, se não aceitar a responsabilidade de autoiluminar-se, logo enfrentará novos problemas e situações desafiadoras. Então, é aquilo que Jesus dizia, né? Vá e não peques mais. Utilizar do autoconhecimento, praticar a reforma íntima. E para terminar, né, eu não poderia deixar de fora essa frase de Allan Kardec, que está no livro A Gênese. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. Então, que a gente possa, cada vez mais, né, estar aberto a conhecer, né, estar aberto a estudar as obras básicas, né, tantos livros que a gente tem que estudar, principalmente quando trabalhamos numa casa espírita, né, para podermos ter mais conhecimento, principalmente sobre os distúrbios psiquiátricos, né, a fim de até nos organizarmos nas nossas práticas dentro da casa espírita. Obrigada, pessoal. É isso. Bom dia a todos. Nós só temos a agradecer muito a Roberta por tantas informações valiosas, né? Tão úteis para o nosso dia a dia, para o nosso entendimento e para os nossos estudos. E agora vamos vibrar os nossos queridos, nosso planeta, e para isso vamos nos acomodar em nossos lares, em nossas cadeiras, fechando nossos olhos, levando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus,
envolvendo, primeiro momento, todo o nosso planeta, em luzes de amor, em luzes de paz, de harmonia, regeneração, que este lindo planeta seja envolvido por essas luzes, envolvendo todos os seres que aqui habitam, seja do reino vegetal, mineral, animal. Vamos também envolver a todos os países que se encontram em guerra, que eles recebam essas energias de amor, de acolhimento, a todos os governantes, que eles sejam envolvidos por essas energias, que abram seu coração, que pensem na população que lá habita, tão necessitado desse amparo, desse amor, desta paz, desta fé em dias melhores. Vamos também envolver em luzes de amor, de paz, nosso querido Brasil, tão necessitado deste amparo, envolvendo a todas as famílias que estão passando por necessidades físicas, necessidades espirituais, que elas sejam amparadas neste momento, que tenham fé, que tenham coragem em continuar nesta luta diária com o apoio da espiritualidade amiga. Vamos envolver também todos os nossos queridos idosos, que eles se sintam abraçados, amparados. Tenhamos um momento para estar ao lado destas pessoas tão queridas, ouvir as suas histórias, histórias de uma vida, histórias de aprendizado, que nos traz tanto amparo, tanto amor, tantas lembranças. Vamos envolver também a todas as crianças que nem sempre se encontram acolhidas ao seio familiar, que elas sejam amparadas, que elas sigam o seu caminho, tendo pessoas que a acolham neste momento, com carinho, com fé, com esperança. Vamos envolver também todas as casas de oração, que elas sejam amparadas pela espiritualidade amiga, que seja um apoio em acolher a todos que ali a recorram, que tenham uma palavra amiga, que as pessoas ali, trabalhadores, tarefeiros, estejam dispostos a acolher todas as pessoas que lá procurem um amparo, um apoio e uma esperança. Vamos envolver também todos os lares da terra, aqueles que se encontram em desapego, em desamparo, que eles tenham sua fé renovada, coragem em dias melhores. Agora, pedimos permissão para envolver o nosso lar, imaginando uma luz divina entrando pela porta principal, envolvendo todos os nossos cômodos, trazendo paz, trazendo esperança, trazendo força, prosperidade, eliminando todas as energias que não são boas, renovando por energias salutares, envolvendo também a água que lá deixamos, que nela seja colocado todo medicamento necessário para nossa paz, harmonia e restabelecimento.
envolvendo a todos os nossos queridos que lá se encontram, nossos animais. E agora também vamos abrir para um pensamento pessoal a um querido, a uma querida que necessita de uma energia, de uma força, de um amparo neste momento. Agora vamos nos envolver por esta luz, porque somos muito necessitados de um amparo, de força, de esperança, de entendimento no nosso dia a dia. Que Deus, na sua bondade infinita, nos conceda todo esse amparo necessário e nos fortaleça para mais uma semana. Envolvidos que estamos por essas luzes de amor, vamos conceder e pedir para a espiritualidade amiga o passe virtual para os nossos amigos internautas. Muita luz. Que assim seja, graças a Deus. Precisa ser.